Muito bem, vamos ver agora como é que a gente faz para adicionar e subtrair frações. Olha aqui, como é que a gente faz essa soma aqui de frações? 2/5 mais 3/4. Tem gente que faz isso aqui errado, né? Tem gente que chega aqui e vai fazer uma conta doida, do tipo 2/5 mais 3/4, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, não, 5 nonos. Tá errado, não é assim que se soma fração. Você, para somar frações, você primeiro tem que reduzir as frações ao mesmo denominador. Você não pode somar frações que estejam com denominadores diferentes. Tem que primeiro reduzir ao mesmo denominador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. E o denominador que você usa é o MMC entre os denominadores. Quem é o MMC entre 5 e 4? É 20. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Aqui eu vou ter que multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 8 sobre 20, mais 3 vezes 5, 15. 15 sobre 20. Não é para jogar fora o denominador, não. O denominador tem que continuar aqui. Bom, agora eu já posso somar, porque o denominador é o mesmo. Então, isso aqui vai dar 8 mais 15, 23 sobre 20. É assim que se faz para fazer adição de frações. Se fosse uma subtração, seria a mesma coisa. Eu teria que reduzir ao mesmo denominador para depois fazer a subtração. Vamos ver agora mais uma operação bastante útil, comum, que é a adição ou subtração de uma fração com um número natural. Por exemplo, eu quero somar 3/4 com 2. Então, nesse caso, a gente também tem que reduzir as duas frações ao mesmo denominador. Só que esse aqui não é fração, não tem importância, a gente transforma em fração. Pronto, virou uma fração, ó. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. É a chamada fração aparente, né? Então, na verdade, eu tenho que somar 2 sobre 1 com 3 sobre 4. E agora é fazer a mesma coisa que a gente fez na soma de frações. O MMC aqui vai ser 4, então aqui eu tenho que multiplicar todo mundo por 4 e aqui todo mundo por 1. Então isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. E 1 vezes 3, 3 sobre 4. Isso aqui vai dar então 11 sobre 4. Vamos agora fazer um exercício para treinar isso. Calcule a soma das frações 3/4, 1/5 e 3/8. Então nós temos 3/4 para somar com 1/5, para somar com 3/8. Vou ter que encontrar o MMC entre 4, 5 e 8. Isso aqui vai dar 40. Então o MMC é 40. Então aqui eu vou multiplicar todo mundo por 10. Aqui eu vou multiplicar todo mundo por 8. E aqui todo mundo por 5. Então vamos ficar com 3 vezes 10, 30. Mais 1 vezes 8, 8. Mais 3 vezes 5, 15. E agora eu posso juntar tudo numa só fração com o mesmo denominador, porque o denominador é o mesmo para as três. Aqui eu vou ficar com 30 mais 8 mais 15. Então isso aqui vai dar 53 sobre 40. Mais um probleminha? Calcule 1 sobre 24 menos 1 sobre 25. Então, isso aqui significa a fração 1/24 menos a fração 1/25. Muito bem. Vou ter que encontrar quem é o MMC entre 24 e 25. Sabe quem é esse MMC? Vamos fazer aqui no cantinho, né? 24 e 25. Isso aqui vai dar por 2. Aliás, eu nem preciso fazer MMC aqui, porque esses números são primos entre si. Quando dois números são primos entre si, o MMC é o produto deles. O MMC entre 24 e 25 é o produto deles. 24 vezes 25 vai dar 600. Então, para ser 600, aqui eu vou ter que multiplicar todo mundo por 25 e aqui eu vou ter que multiplicar todo mundo por 24. Vamos ficar com 1 vezes 25 menos 1 vezes 24
sobre 600. Então isso aqui vai dar 25 menos 24, 1 sobre 600. Viu? Não precisei fazer você. Fiz aqui direto. Então a resposta aqui é 1 sobre 600. Vamos a mais um probleminha. Calcule quanto é que vale 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5. Vamos embora. 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5. Quem vai ser o MMC entre 2, 3, 4 e 5? Vai dar 60. Quem não acreditar pode fazer. O MMC é 60. Então, aqui, para dar 60, vai ter que ser multiplicado todo mundo por 30, aqui por 20, aqui por 15 e aqui por 12. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 30, 30, mais 1 vezes 20, mais 1 vezes 15, mais 1 vezes 12, sobre 60. Vamos ficar então com 50, 65, 77 sobre 60. Outro probleminha aqui, dessa vez ele pede para a gente calcular a soma de dois números mistos, 3 inteiros e 1/5, somado com 2 inteiros e 1/7. Olha só, a gente vai lembrar que o número misto nada mais é que o número inteiro somado com a fração. E o número inteiro a gente coloca assim, denominador 1 e a fração ali somada. Então, na verdade, passando a limpo aqui a bagunça, a gente tem 3 sobre 1, mais 1 sobre 5, mais 2 sobre 1, mais 1 sobre 7. Temos que somar isso tudo. Prontinho. MMC é 35, então aqui vai por 35, aqui vai por 7, aqui vai por 35 e aqui vai por 5. Isso então vai ficar 3 vezes 35, 1 vezes 7, 2 vezes 35, que é 70, e 5 vezes 1, todo mundo sobre 35. Agora é só fazer a conta aqui. Isso aqui vai dar 110, 180, 187 sobre 35. Essa é a resposta. Vamos ao próximo problema, exercício 51, página 225. Depois de percorrer a metade de um caminho, foram percorridos mais 100 metros. E aí restavam apenas 1/3 do caminho. Qual o comprimento total desse caminho? Então vamos representar aqui o caminho inteiro. Foi percorrida a metade. Então, obviamente, faltou a outra metade. A seguir, foram percorridos 100 metros. 100 metros. E com esses 100 metros que foram percorridos, ficou faltando apenas 1/3 do caminho para terminar. Então, olha só, nós temos aqui 1/2 do caminho, esse pedaço aqui é 1/3 do caminho, e esse pedaço de 100 metros corresponde a qual fração do caminho? 1/2 menos 1/3. Então vamos fazer isso aqui. Quanto que vai dar 1/2 menos 1/3? 1/2 menos 1/3 vai dar, aqui vai por 3, aqui vai por 2. Então isso aqui vai dar 3 menos 2 sobre 6, isso aqui vai dar 1/6. Então esse pedaço aqui de 100 metros, ele corresponderá a 1/6 do caminho. Então 1/6 do caminho vale 100 metros. Então, quanto é que vale o caminho todo? É só pegar 6 vezes isso, né? Porque se a sexta parte de alguém dá 100 metros, então para saber quem é que vale esse alguém, é só pegar esses 100 metros e multiplicar por 6. Então, o caminho todo vale 600 metros. Próximo problema. Em um concurso, metade dos candidatos foram eliminados na primeira prova. Caramba, essa foi difícil, eliminou metade dos candidatos. Dos candidatos restantes, a metade também foram eliminados. Restaram apenas 18 candidatos. Qual era o número inicial de candidatos? Esse tipo de questão, depois que você tiver treinado o livro inteiro, eu espero que você resolva isso de cabeça. Mas vamos aprender direitinho aqui qual é o raciocínio. Eu tinha aqui o número total de candidatos. E na primeira prova, a metade foi embora.
Tchau, vocês foram reprovados. O meio. Dos candidatos restantes, metade também foram eliminados. Então, olha só, tinha sobrado a metade. Desses que sobraram, a metade, ou seja, no caso a metade agora vai ser só isso aqui. A metade também foi eliminada. Quanto é que sobrou, hein? 1/4. Você imagina que esse total está dividido em 4 partes. 2 partes foram embora na primeira prova. Das 2 partes que sobraram para fazer a segunda prova, uma parte, que é a metade do restante, foi embora. Só sobrou 1/4. Então, a 4ª parte dos candidatos é exatamente o que sobrou. O problema diz que isso equivale a 18 candidatos. Olha, se a 4ª parte de um número é 18, quem é esse número? 18 vezes 4. Então, eram 72 candidatos originalmente para fazer o concurso. O que o problema pergunta? Qual era o número inicial de candidatos? Exatamente isso, 72 candidatos. Vamos passar para o próximo assunto, que é multiplicação de frações. Multiplicação de frações é um negócio interessante, porque multiplicar fração é mais fácil do que somar. Na multiplicação de frações, a gente não precisa reduzir ao mesmo denominador. E normalmente um monte de coisa simplifica. Por exemplo, como é que a gente faz para multiplicar essas duas frações aqui? Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Só que antes de multiplicar, você ainda pode simplificar. E a simplificação não é só dentro de cada fração, não. Você pode simplificar o numerador de uma fração com o denominador de outra, e vice-versa. Então, nós vamos simplificar 14 e 4. Dá para dividir os dois por 2, não é isso? Aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 2. E a gente ainda pode simplificar aqui 15 e 25. Dá para dividir os dois por 5. Então, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Pronto, não dá para simplificar mais ninguém. Agora sim, eu multiplico, tá? 7 vezes 5, 35. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado da multiplicação dessas duas frações é 35 sobre 6. Se você multiplicar primeiro, vai ficar com números grandes. Para depois simplificar, vai dar mais trabalho. Então, sempre é bom você dar uma simplificada nas frações antes de fazer a multiplicação. Outro conceito interessante, o que é a fração de uma fração. Por exemplo, quanto é 1/3 de 1/2? A palavra de, quando aparece numa expressão envolvendo frações, essa palavra de, ela significa multiplicação. Por exemplo, calcule a metade de 1/6. Isso aqui na linguagem corrente a gente fala assim. Então, vamos transformar isso aqui para a fórmula matemática. Metade é 1/2. De significa vezes. E 1/6. Ah, então a metade de 1/2 é só você fazer 1/2, desculpe, para você fazer a metade de 1/6 é só você fazer 1/2, que corresponde a metade, vezes 1/6. Isso aqui vai dar 1 sobre 12. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Aqui não deu para simplificar ninguém. Então o importante é isso aqui, tá? O de significa multiplicação. Um exercício aqui ilustrando fração de fração. Uma turma tem 30 alunos, dos quais 1/3 deles são meninos. Então, qual é o número de meninos? 1/3 de 30. Né? Lembrando sempre que o de significa vezes. Quanto é que vai dar 1/3 de 30? Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 1. E eu posso simplificar todo mundo aqui por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Então isso aqui vai dar 10 sobre 1. Esse é o número de meninos da turma, 10 meninos. Ele fala que em um certo dia, 2/5 dos meninos faltaram. Então, quantos são os meninos que faltaram? Faltaram 2/5 de 10. São 10 meninos. De, né, 2/3 deles, desculpe, eu escrevi errado aqui, não é 2/3, é 2/5, com licença, sai pra lá, faltaram 2/5 de 10, então eu posso simplificar aqui por 5, aqui vai dar 2, então sobrou 4 sobre 1, 4, esses são os meninos que faltaram,
4 meninos faltaram. Qual é o número de meninos que compareceram? Então, dos 10 meninos, 4 faltaram, compareceram 6. 6 meninos compareceram. Muito bem, vamos para o próximo assunto. Multiplicação de uma fração por um número natural. Por exemplo, como é que eu faço isso aqui? 2/5 multiplicado por 3. É muito fácil fazer isso. É só você transformar o tal número em uma fração, colocando o denominador 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 1 vezes 2 sobre 5. Não dá para simplificar ninguém, então multiplico os numeradores, 6, multiplico os denominadores, 5. Muito fácil, né? Vamos fazer um exemplo aqui. 120 sobre 72 multiplicado por 91 sobre 7. Olha só. 120 sobre 72 multiplicado por 91 sobre 7. Antes de mais nada, vamos ver quem que dá para simplificar aqui. A gente já não viu que 91 é a mesma coisa que 7 vezes 13? Então 91 é múltiplo de 7. Dá para eu dividir todo mundo por 7 aqui. Então, simplificando por 7, aqui vai virar 1 e aqui vai virar 13. Agora, 120 e 72, eles são múltiplos de 12, não é isso? Então, simplificando, o 72 também é múltiplo de 12. Então, dividindo todo mundo por 12, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 6. E 10 sobre 6 ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Acabaram as simplificações, vamos ver quem é que sobrou aqui. 5 vezes 13, 65 sobre 3 vezes 1, 3. Esse é o resultado. Então, sempre faça as simplificações antes de multiplicar as frações. Mais um problema, 3/4 multiplicado por 200 sobre 33. Olha, aqui eu não posso simplificar nem aqui, mas eu posso simplificar esse 3 com esse 33, ó. Dá para dividir os dois por 3, não é isso? Então aqui fica 1 e aqui fica 11. E 200 sobre 4 dá para simplificar também. 200 dividido por 4 vai dar 50. Então aqui fica 50 e aqui fica 1. Então, no fim das contas, ficou 1 vezes 50 sobre 1 vezes 11. 50 sobre 11.